Capítulo 4, estamos evoluindo, que legal. Esse também é um pouco mais curto, cujo o título é Interações, Gnosticismo e Cristianismo. Ele faz uma comparação das coisas que contém e das interpretações que ambas têm, né? E logo de cara eu já vou começar lendo. É muito interessante. Aliás, conhecimento é tudo, né? E você aprender lendo, mais uma vez, não estou dizendo que este livro ele está certo, mas eu estou dizendo que ele nos convida a pensar, ver uma visão diferente de algo que a gente considera errado ou heresia. Como eu já falei sobre heresia ali na frente, não tem como o gnosticismo ser herege, já que ele nunca adotou o cristianismo para contradizer ele ou fazer coisas que ele não diz. E ele fala o seguinte: o gnosticismo acentuou-se no conceito básico de que a libertação do ser das amarras limitadoras da matéria e do erro tinha de ser alcançadas por intermédio do conhecimento, ou mais especificamente ainda, do autoconhecimento. Em lugar de uma salvação coletiva de características messiânicas alcançada pela adesão e pela fé, o gnosticismo propunha uma libertação individual resultante de longo trabalho de aprendizado e acomodações das leis não escritas, que podiam ser flexíveis ao tempo, mas inflexíveis à sua finalidade última. Qual é a finalidade das leis, de modo geral, de Jesus? Só tem uma: a iluminação, o conhecimento, a essência divina da ingenuidade na qual ela foi criada, no qual Deus é criado. Abandonando tudo que é negativo, todos os pensamentos negativos, as atitudes negativas, para consigo e para com o outro. Então não é só apenas para o outro, é também para consigo. Muita gente é muito boa para os outros, mas é extremamente nociva e lesiva para si. Então eu acho que isso é o cerne da libertação, por assim dizer. E ele fala que no caso do cristianismo, é como se por acaso no cristianismo, a visão do cristianismo que prevaleceu é que, bem ou mal, chegou ao nosso tempo essa visão de um dogma, de um roteiro a ser seguido que chegará até os céus como uma questão geográfica, né? Ele trabalha muito nisso, que os evangelhos, de modo geral, ele tece alguns comentários sobre Mateus, Lucas, acho que João também, nessa dicotomia que tanto tem nos evangelhos, dizendo que o reino é nos céus, como uma questão geográfica, sabe? Acima de você, mas também tem alguns versículos na qual ele fala que o céu, o reino de Deus, não é físico, não é acima de nada, e sim algo que é imaterial, né? Como ele fala aqui, eles não são relacionados com questões geográficas, né? E aí ele fala aqui também que o conhecimento conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, dizendo que sim, o conhecimento é sim o caminho para tudo e todos, a nossa evolução. Eu vou ler porque isso realmente é interessante, não vou ler tudo, mas assim, tem umas passagens que são reflexivas. Para a igreja, a verdade libertadora seria a adesão incondicional, não apenas à teologia, que começava a ser montada, mas também a instituição que se proclamava fundada por Cristo e por ele entregue a Paulo e os seus sucessores. A libertação, contudo, continuava sendo entendida como salvação das penas do inferno por um Messias que redimia a todos os fiéis com o alto preço do seu sangue na cruz. O que caracterizava a salvação não apenas como coletiva, mas também vicária, ou seja, conseguida por nós, para nós, pelo Cristo sacrificado. Mas ainda se tratava de uma salvação com implicações, digamos, geográficas, ou com um translado de todos os escolhidos para uma região vagamente descrita como Reino de Deus,
onde a felicidade não tem mais fim. Eu vou parar um momentinho. Eu sempre converso com pessoas, graças a Deus eu conheço pessoas que comungam de um pensamento diferente do que seria Jesus. Muita gente, ela se pauta na ideia de que o Jesus crucificado é, com certeza, o nosso bem maior. Eu acho, e algumas pessoas também, é achismo mesmo, que tá muito maior do que você ver alguém sendo crucificado. Não é a dor, não é o sacrifício, e sim a mensagem que essa pessoa deixa. Qual é o que tem mais valor quando você para pra ver, analisar historicamente o caminho de Jesus? São as últimas palavras dele que tem valor? Que ele trabalha o perdão? Ou o ato de morrer, sabe, o crucificado? Especificamente nessa imagem, ele crucificado sofrendo dores físicas, ou ele falando, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, nessa questão, mais uma vez, ele não tá, a gente teria que focar no que ele disse, não no que ele estava, como ele estava fazendo. Tem importância? Tem. No máximo do sofrimento, ele não pensa por ele pensa em salvar mais uma vez aqueles que são que desconhecem a verdade. A mensagem do caminho dele é muito mais poderosa. Então você se focar na mensagem do Cristo crucificado, e eu não estou falando da mensagem do perdão, mas do Cristo crucificado, o sangue derramado por nós, é um tanto quanto limitado, ou até é imposto, né? Porque nós somos reflexos de uma sociedade que veio criando e sedimentando conhecimentos de muito tempo atrás. Não estou aqui, eu acho que ele também, o Hermínio, não está também questionando apenas a igreja, mas a construção dela hoje. A gente percebe que o Papa Francisco, ele tem uma visão completamente diferente dos criadores, né? E é a criação mesmo, é a criação do homem. A igreja é uma criação do homem. Todas as igrejas são criações do homem. Por isso que quando elas falham, não é a mensagem de Deus que falhou, a de Jesus que falhou. É como o homem coloca, né? Como ele a prega, como ele absorve e ele coloca pra frente. Eu posso estar completamente errada ao pegar um livro e começar a falar aqui. Mas, mesmo assim, o conhecimento seu, que vai, sei lá, pegar esse livro, vai entender completamente diferente de mim. Um terceiro também vai pegar outro livro e vai dizer, olha, isso aqui soma e isso aqui é contrário. Então, esse conhecimento, ele fará com que nós começamos a pensar, errei o verbo, mas releve, e comece a entender por nós mesmos, como um autoconhecimento, né? O que isso faz comigo, né? Aí, eu fico pensando também que Jesus, em momento nenhum, edificou as suas mensagens ou o seu caminho completo. Ele jamais falou que era entrando numa igreja, sentando em uma cadeira, sei lá, cantando, louvando, ajoelhando-se, que a salvação se encontrava. Jesus, em momento algum, foi fixo. Ele era um nômade porque o conhecimento ele não pode ficar parado ou restrito a um. Ele rodou o caminho que ele precisava percorrer, falar com as pessoas que ele precisava falar, encontrar as pessoas que ele precisava encontrar, libertar as pessoas que precisavam ser libertadas. E era aberto. O conhecimento, ele é amplo, ele é aberto para o pensamento. Claro que você precisa ter condições de entender para poder entender, né? E evolutivamente falando, algumas pessoas estão mais propícias para poder entender a mensagem do Cristo e outras não. As próprias parábolas ainda são muito, eu não vou dizer difíceis de entendimento, mas porque hoje, graças a Deus, a gente tem pessoas que estão pensando em conhecimento. Então, eles traduzem para uma linguagem nossa, através de estudos, enfim. E isso é bom, porque você passa a rever a forma com que você entende Jesus. E ele é muito mais... enfim, eu sempre vou ficar falando muito mais do que eu deveria sobre ele. Eu tenho
profunda admiração pelo meu guia, pelo meu foco, meu objetivo. Aí ele continua, vamos voltar pro livro. Já o conceito gnóstico era formulado de modo inteiramente diverso ao postular que se tratava de uma libertação espiritual pura e simples dos condicionamentos da matéria e do erro, resultando de longo e persistente trabalho pessoal de cada um, sem nenhuma interação territorial na terra ou alhures no céu, em um retorno a Deus de onde teríamos todos vindo desde os tempos imemoriais. Acho que já falei, né? Aí ele vai falando várias coisas, ele vai fazendo comparações dos evangelhos, ele busca informações, ele traz até um versículo, o capítulo 9, versículo 10 de Lucas, em que ele fala dessa visão gnóstica e também fala que as traduções e as cópias, por assim dizer, da Bíblia, eles usam alguns termos para tentar tirar o gnosticismo dos evangelhos canônicos de alguma forma, para que isso se tornasse um pouco mais reto. E aí vale a leitura, obviamente. E eu fiz um outro grifo que ele faz uma pergunta e responde dando opinião. E eu acho que é interessante para isso. Que explicações poderíamos imaginar para esse conflito ideológico em uma visão, digamos, eclesiásticas e a outra gnóstica dos textos, evangelhos e tal? Aí ele também fala de Paulo, tá? Fala das informações que tem em Paulo e suas cartas e seus documentos, tá? Ele fala que os textos primitivos, ainda irretocados, refletem a concepção gnóstica do reino como estado de pureza e sabedoria, como se pode inferir do que se lê no Evangelho de Tomé. Realização individual, portanto, que não obriga filiação a nenhuma instituição específica ou as práticas ritualísticas e sacramentais de qualquer espécie. Não era essa, contudo, a concepção que interessava as estruturas de poder e de exclusivismo que a Igreja esforçava-se por consolidar. Era um apoio nesse esquema que a hierarquia sacerdotal se punha como dispensadora de salvação, ligando e desligando o seu critério na terra, convicta de que estaria, contudo, correspondente, ligado ou desligado nos céus. Eu vou me permitir um outro comentário, que na prática de ouvir, né, o conhecimento do outro, a gente, dentro de salas mediúnicas espíritas, por assim dizer, o que a gente mais ouve alguns espíritos é que essa salvação pregada aqui, sabe, a pregação de que o dízimo, eu não tô falando especificamente da Igreja Católica, tá? Eu tô falando de pessoas que achavam de verdade, acreditavam de verdade que essa ritualística, essas ações que são pregadas com questões específicas, faça isso que o reino dos céus vai ser seu, faça aquilo que o reino dos céus vai ser seu. E eles não entendiam que o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus começava aqui dentro. E começava agora aqui dentro, para que lá se colocasse, enfim, se evoluísse. E muitos dos espíritos que a gente ouve dentro de sala mediúnica que ainda são conturbados é que, tipo assim, eu fui enganado. Como assim eu fui enganado? Eu fiz tudo que me mandaram e mesmo assim eu não estou no reino dos céus? Eu quero saber, tipo assim, quem é que manda aqui, sabe? E alguns sacerdotes, alguns pregadores, eles se sentem extremamente revoltados com relação a essa prática, porque é errônea, eles ainda não se sentem, eles não entendem que estava errado o que eles pregavam, porque era tão visceral essa ideia de... Ele está tão arraigado a ideia de que fazendo você terá, e não é sentindo que você entenderá, que isso torna-se uma condição muito difícil da evolução deles, né? E, enfim, cessou as minhas interpretações. Assim, quando os teólogos da época falam em salvação, os gnósticos preferem o conceito de libertação.
Salvação exige salvador, libertação acomoda-se melhor ao conceito de trabalho, pessoal. Aí você diz, peraí, isso não está contra Deus não? Contra Jesus? Não que os gnósticos deixassem de considerar o Cristo como Salvador, porque entendiam como eminentemente salvadora sua mensagem de libertação pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não aceitavam a ideia de que o sofrimento de Jesus na cruz produzisse a salvação. Não é o sangue dele que faz a salvação, mas sim as palavras que fazem com que a mudança ocorra em nós. O entendimento dessas palavras. Por resgate de todos quantos aderissem à igreja, deixando-se batizar para praticar o sacramento, sujeitando-se à ritualística e à dogmática. Ele fala aqui no sentido do gnóstico, né? Dos gnósticos, eles não aceitavam se batizar, questões de sacramentos e tal, e ritualística. Isso, e lembrando que isso daqui ela é muito relacionado ao ano em que aos anos iniciais, e quando eu digo anos iniciais, 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos da nossa era. Não se fala em hoje revoluções da igreja e assim por diante, né? E a própria revolução da igreja que nós sofremos hoje com essa inclusão da não tão ritualística, enfim. Isso leva a admitir-se que, paradoxalmente, foi a igreja que se tornou herética ao promover desvios da radical essência do ensinamento de Jesus, acerca do reino como realização íntima, e não os gnósticos, que preferiram a opção de, digamos, ser ortodoxa à recomendação de Jesus. Basicamente, ele está dizendo que os gnósticos, o gnosticismo, era a versão ortodoxa da mensagem de Jesus, e o cristianismo é uma versão disso, né? Para resumir e para encerrar, vale dizer, portanto, que o gnosticismo propõe um esquema evolutivo individual assentado no conhecimento. Em outras palavras, o ser humano é artífice da sua própria libertação espiritual. Você entende que isso daqui... Eita, que já tá com 17 minutos. Você entende que isso daqui é revolucionário? Quando você diz que a tua libertação não está em igrejas, em religiões, ela está contigo?